Bogotá é um daqueles lugares onde o presente parece estar sempre um pouco atrasado. Com mais de 8 milhões de habitantes, um território urbano que se espalha por mais de 1.700 km² e um cotidiano marcado por engarrafamentos que fariam um paulistano chorar de raiva, ela carrega um título quase surreal. É a maior cidade das Américas sem um sistema de metrô. Caracas tem, Medellín tem, até cidades menores e com menos infraestrutura já atravessaram esse túnel da modernidade. Mas Bogotá seguiu no chão, nas rodas, no barulho e na lentidão. E por que isso importa? Porque, na prática, a cidade virou um campo de batalha diário contra o tempo. Atravessar 10 quilômetros pode levar meia hora em dias comuns. E não estamos falando de tempestades, protestos ou acidentes. Estamos falando de uma terça-feira às 8 da manhã. Segundo o índice de tráfego da TomTom, Bogotá já superou monstros do congestionamento global, como Manila, Mumbai e Tóquio. Em 2019, o cidadão médio perdeu 190 horas no trânsito. Outros estudos apontam para algo ainda mais angustiante: 244 horas por ano. 10 dias inteiros atrás de um volante ou espremido em um ônibus, que avança em câmera lenta. Mas o problema vai além do tempo perdido. A cidade perde dinheiro. A estimativa é de que entre 2013 e 2030, o custo acumulado do trânsito atinja 3,9 bilhões de dólares. Isso inclui combustível desperdiçado, horas de trabalho perdidas e o repasse de fretes caros para o consumidor final. É como se a cidade inteira fosse condenada, diariamente, a um débito invisível cobrado em paciência, produtividade e saúde mental. E mesmo assim, Bogotá tem relativamente poucos carros, cerca de 250 para cada 1.000 adultos, bem menos do que cidades americanas, onde o número facilmente ultrapassa os 800. O trânsito, portanto, não é culpa do excesso de veículos, mas de um desenho urbano desastroso. A população vive espremida em um arco periférico que vai do noroeste ao sul, enquanto empregos, comércio e serviços se concentram no centro e na zona norte. O resultado é uma cidade que todos tentam atravessar ao mesmo tempo, todos os dias, usando as mesmas rotas ruins, esburacadas, mal sinalizadas e sem planejamento de longo prazo. A solução era clara há décadas: construir um metrô, mas na Colômbia, nem tudo que é óbvio acontece. O metrô de Bogotá virou lenda, virou piada, virou promessa de campanha e, por fim, virou um símbolo do que acontece quando a política, o ego e a omissão se encontram no mesmo trilho e paralisam o país. Para entender a complexidade do metrô de Bogotá, é preciso voltar no tempo. Não há 1 ou 2 décadas, mas há quase um século. A primeira proposta concreta de um sistema ferroviário urbano na cidade surgiu nos anos 40, quando Bogotá tinha apenas 300 mil habitantes e operava com bondes, que já não davam mais conta da demanda. Desde então, o metrô voltou à pauta em todas as décadas seguintes, e em todas elas foi engavetado. Durante os anos 70, discutiu-se aproveitamento das linhas ferroviárias já existentes. Nos anos 80, um consenso político inédito apontava para a necessidade urgente de um metrô. Nos anos 90, começaram os primeiros estudos de viabilidade técnica. Nos anos 2000, ele voltou à boca dos políticos com força total, mas o projeto era como uma miragem no deserto. Quanto mais perto se chegava, mais ele se desfazia no calor da realidade. As razões? Uma mistura tóxica de crises econômicas, guerras civis internas e o poder corrosivo da vaidade política. Pô, velho, bom saber que Salvador não é o pior lugar da América Latina, viu? Aqui demorou uns 15 anos pro metrô ficar pronto, eu já achei que foi muito, já foi um escândalo nacional. Imagine 100. Veja, a Prefeitura de Bogotá é considerado o segundo cargo mais poderoso do país, um trampolim direto para a presidência. Por isso, cada novo prefeito enxergava o metrô como uma oportunidade de deixar sua marca pessoal. O problema é que, ao invés de continuar os planos deixados por seus antecessores, eles preferiam reinventar tudo: novo traçado, novo estudo técnico, novo modelo de financiamento. E assim, década após década, o metrô permanecia no papel, enquanto a população se amontoava no Transmilênio, um sistema de ônibus rápido lançado nos anos 2000, que, apesar de inovador na época, rapidamente ficou saturado, lotado e ineficiente. À medida que o tempo passava, o metrô se tornou uma metáfora nacional, um símbolo do que Bogotá queria ser, mas nunca conseguia alcançar. E talvez o mais doloroso desse ciclo repetido de esperanças e frustrações tenha sido justamente o momento em que ele apareceu mais perto de acontecer. Entre 2012 e 2015, o então prefeito Gustavo Petro, hoje presidente da Colômbia, conduziu os estudos mais avançados até então. Ele garantiu 70% do financiamento federal,
com apoio do presidente Juan Manuel Santos. Tudo indicava que finalmente o projeto sairia do chão, mas o chão afundou. Petro deixou o cargo antes que as obras começassem. Seu sucessor, Henrique Peñalosa, enfrentando uma grave desvalorização do peso colombiano e queda na arrecadação, agravada pela baixa do preço do petróleo, decidiu redesenhar o projeto. Enterrou a proposta do metrô subterrâneo e propôs um metrô elevado, alegando que seria mais barato, rápido e viável dentro do novo contexto econômico. O que se seguiu foi uma guerra de versões. Petro denunciou o novo traçado como retrocesso. Peñalosa acusou seu antecessor de idealismo caro e o metrô, mais uma vez, virou campo de batalha político em vez de uma solução técnica para um problema urbano real. Após décadas de promessas, adiantamentos e disputas de ego, algo inédito aconteceu em 2019. O contrato finalmente foi assinado. O metrô de Bogotá, pela primeira vez, deixou de ser uma ideia e virou um compromisso legal, com prazo, orçamento e construtora definida. E aqui entra um novo ator no tabuleiro: a China. A licitação internacional foi vencida pelo consórcio chinês, a PCA Transmimetro, composto majoritariamente por duas empresas, China Harbour Engineering Company, que tem 85%, e Xi'an Metro Company, que tem 15%. Juntas, elas assumiram um projeto de 4,3 bilhões de dólares, que incluiu não só a construção, mas também a operação e a manutenção da linha por 20 anos. Foi o maior contrato de infraestrutura urbana da história da Colômbia, e um dos primeiros grandes passos da China em solo colombiano. O projeto aprovado previa uma linha elevada de 23,9 quilômetros, com 16 estações e trens com capacidades para 1.800 passageiros cada. Com velocidade média de 42,5 km por hora, a previsão era de transportar mais de 1 milhão de pessoas por dia, servindo diretamente 3 milhões de habitantes em 78 bairros e 9 distritos. Os trens seriam autônomos, sem condutores, fabricados na China e testados em circuito fechado com tanques de água e sacos de areia para simular lotação total. Tudo parecia avançar, até que a política chegou e voltou para cobrar seu pedágio. Sempre tem que ter, né? Incrível. Gustavo Petro, agora presidente, não engoliu a ideia de um metrô elevado cruzando os bairros mais densos de Bogotá. Segundo ele, o viaduto traria impacto negativo ao tráfego, ao comércio local e à paisagem urbana, além de destruir microeconomias de bairro que dependem da movimentação de rua. Ele queria que pelo menos parte da linha fosse subterrânea. Mas mudar o projeto significaria atrasos de 3 anos, novos custos e renegociação de contratos internacionais. Uma operação delicada que poderia desmoronar com um sopro político. Petro não recuou, pressionou publicamente, exigiu investigações legais e até ameaçou reter verbas federais para outras obras na cidade, caso as mudanças não fossem implementadas. Porra, o cara tem décadas para mudar qualquer coisa nesse contrato. Aí chega na hora que tá para fazer e fica inventando arte, velho. Incrível a incompetência de certas pessoas, né? Meu Deus do céu. A resposta veio como um tapa. O contrato assinado em 2019 é legalmente vinculante e, independentemente da pressão política, a obra seguirá como previsto. Enquanto a disputa acontecia no plano institucional, os memes rolavam soltos nas redes sociais. Quando os primeiros pilares do viaduto foram anunciados, os moradores de Bogotá não celebraram, fizeram piada. Depois de 80 anos ouvindo promessas, qualquer avanço parecia inacreditável demais para ser levado a sério. Mas as colunas estavam lá, concretas, chinesas e erguidas. Com pilares se multiplicando e os trilhos a caminho, o metrô de Bogotá deixou de ser uma piada e virou uma realidade em construção. Mas essa nova fase trouxe um novo tipo de preocupação, não sobre os buracos no asfalto, mas rachaduras na soberania nacional. Porque o metrô da capital colombiana, apesar de ser um projeto urbano, carrega em suas vigas o peso da geopolítica global. A entrada da China no coração da Colômbia não é apenas uma questão de engenharia. Para muitos analistas, trata-se de uma estratégia deliberada de influência regional, parte do ambicioso projeto chinês conhecido como Iniciativa Cinturão e Rota, uma rede global de investimentos em infraestrutura desenhada para ampliar o alcance econômico e político de Pequim. E Bogotá entrou nesse jogo com os 2 pés. Apesar dos alertas de congressistas norte-americanos, incluindo um apelo direto do senador Bob Menendez, o presidente Gustavo Petro formalizou a adesão da Colômbia à iniciativa em 2025, sinalizando um realinhamento diplomático com a China e um distanciamento do eixo tradicional com os Estados Unidos. O metrô, então, deixou de ser apenas uma obra pública e passou a ser um símbolo do novo mapa geopolítico latino-americano. Mas a presença chinesa não trouxe apenas preocupações diplomáticas.
trouxe também suspeitas de corrupção, denúncias de irregularidades e desconfiança generalizada. O principal escândalo até aqui envolve a ex-prefeita Cláudia Lopes e sua esposa, a senadora Angélica Lozano, ambas acusadas de receberem 2,7 milhões em propinas do consórcio chinês. Parte desse valor teria sido usado para financiar campanhas do partido Alianza Verde. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público e, mesmo sem condenações até agora, o estrago na imagem pública é profundo. Além disso, surgiram disputas trabalhistas, reclamações sobre atrasos em pagamentos a empreiteiros locais e, talvez o mais alarmante, questionamentos sobre a qualidade do aço utilizado na estrutura. Fabricado na China, o material é mais barato, mas, segundo especialistas colombianos, também é mais frágil. Associações industriais locais acusaram o consórcio de práticas predatórias e de contornar padrões internacionais para cortar custos. A resposta do governo foi impor uma tarifa de 35% sobre o aço chinês, uma medida mais simbólica do que eficaz, mas que evidencia a tensão latente entre o progresso da obra e os interesses nacionais. No Brasil, a gente costuma brincar que quando é esmola demais, o santo desconfia. Em Bogotá, o que se questiona é até que ponto vale a pena acelerar uma obra se o preço é depender de um parceiro que joga com outras regras e outros objetivos. Porque o metrô está vindo, mas com ele vem um novo jogo, um novo cenário e perguntas que nenhum viaduto pode responder. Em meados de 2025, o panorama da obra é ambíguo. De um lado, o progresso é visível. Mais de 5 quilômetros de viaduto foram erguidos, as oficinas de manutenção estão quase prontas e os primeiros trens automatizados estão chegando da China para testes. Do outro lado, o velho espírito de desconfiança persiste, alimentado por atrasos técnicos, batalhas políticas e o trauma coletivo de um povo que aprendeu, por décadas, a não acreditar em anúncio nenhum. A previsão oficial segue otimista. Testes completos em 2027 e a inauguração no segundo trimestre de 2028. Mas mesmo com esse cronograma, a população continua dividida. Para muitos, o metrô representa esperança. Para outros, é apenas mais um projeto que será sabotado pela política, ou pior, pelas urnas. O impacto esperado da linha 1 é limitado. Mesmo com capacidade para transportar mais de 1 milhão de pessoas por dia, ela deve reduzir apenas 6% da atual carga de trânsito da cidade. Isso porque a linha cobre apenas uma fatia do território urbano e não atende diretamente a algumas das regiões mais caóticas do sul. Por isso, os olhos já se voltam para as linhas 2 e 3. A linha 2, aprovada em 2023, será totalmente subterrânea, com 15,5 km de extensão e 11 estações, ligando bairros densamente povoados como Chapineiro e Boza. Já a linha 3, ainda em fase de estudo, deve estender a malha para o sul, chegando a regiões como São Cristóbal e Tunal. Essas novas fases representam mais do que uma expansão, representam uma tentativa de corrigir os pecados urbanos do passado, de descentralizar oportunidades, de integrar populações que historicamente foram deixadas para trás, não só nos mapas, mas também nas decisões políticas. Mas tudo isso depende de algo ainda mais escasso do que verba pública: continuidade institucional. O maior inimigo do metrô de Bogotá nunca foi o relevo, o solo ou os desafios da engenharia. Foi o rompimento sistemático de legados administrativos. A ideia de que cada prefeito precisa começar tudo de novo, apagar o que veio antes e reescrever sua própria narrativa, ainda que isso custe mais tempo, mais dinheiro e mais frustração. No fim das contas, não é apenas a cidade que está em obras. É a noção de futuro de um país que ainda não aprendeu que infraestrutura de verdade não pode ser construída sobre a vaidade. Depois de mais de 80 anos de planos frustrados, estudos abandonados e promessas recicladas, Bogotá parece finalmente estar prestes a receber seu metrô. Mas a questão que ecoa pelas ruas, entre buzinas, memes e colunas de concreto, é menos de quando ele chegará e mais o que ele representará. Porque esta não é apenas uma obra de mobilidade, é uma obra de reparação histórica, de retomada urbana, de redefinição da própria ideia da cidade. Durante décadas, o planejamento de Bogotá girou em torno de carros, ônibus e improvisos. O transporte público foi tratado como um mal necessário, não como um direito. E o metrô, ao ser adiado tantas vezes, ajudou a cristalizar uma cultura urbana de desigualdade, onde os ricos voam de helicóptero ou se escondem nos SUVs blindados, enquanto os mais pobres, especialmente mulheres e trabalhadores informais, enfrentam jornadas diárias de 3, 4 e até 5 horas em trânsito. Agora, com trilhos começando a se desenhar pelo horizonte, Bogotá está diante de um ponto de virada.
mas ainda pairam riscos. O contrato pode estar assinado, mas o financiamento ainda é vulnerável. A qualidade dos materiais está sob análise, e as tensões políticas internas e externas continuam a ferver. Não é exagero imaginar um cenário onde a obra seja atrasada, paralisada ou até reconfigurada mais uma vez, caso o humor institucional mude. Mesmo assim, pela primeira vez em quase um século, há mais concreto do que discurso. E isso, por si só, já é revolucionário. As linhas 2 e 3 estão no papel, a auditoria segue vigiando, e o consórcio chinês segue construindo. Mas no fundo, o sucesso do metrô de Bogotá não dependerá apenas da engenharia. Ele dependerá de algo muito mais raro em governos latino-americanos: compromisso intergeracional com o bem comum. Porque uma cidade não se transforma quando o primeiro trem chega à estação. Ela se transforma quando seus líderes e cidadãos decidem que ninguém mais vai perder tempo, oportunidades ou dignidade por causa da inércia do Estado. O metrô de Bogotá talvez não seja o metrô que a população sonhou, mas é um metrô que está vindo, e talvez, por fim, seja o suficiente para que uma cidade inteira aprenda a andar de novo. Não apenas sobre trilhos, mas rumo a um novo entendimento de si mesma. Agora, só resta torcer para que o aço aguente, os trens cheguem e que os auditores sejam, dessa vez, mais difíceis de corromper do que os trilhos são de entortar. Porque o trem está vindo, e ele traz consigo mais do que passageiros. Ele carrega a prova final de que a Colômbia ainda pode cumprir a sua promessa.